E aí pessoal, beleza? Anderson Viana. Alfredo Reis. E hoje vai sair o vídeo que todo mundo estava aguardando há muito tempo, mas agora a gente pode falar sobre isso. A gente vai falar hoje sobre Ryzen 3 ou para alguns aí Zen 2. Terceira geração. Terceira geração. É o vídeo do ano, com toda certeza é o material que todo mundo estava aguardando. E a gente quer falar um pouquinho sobre o que muda aí para vocês que trabalham com esses produtos e para você que também cliente que quer comprar esse produto, está segurando aí a onda há um tempinho para comprar um produto novo. Então esse é o vídeo que a gente vai falar para vocês que vale a pena, a tua espera valeu muito a pena. E você, lojas que ainda não tem esse produto, corre lá no distribuidor, compra de vocês, porque esse produto vai ser aí, sem sombra de dúvidas, né? Toda a nossa linha, sem sombra de dúvidas, vai ser o melhor lançamento do ano. Disparado. A vantagem de hoje é que os reviews já estão sendo lançados, então você pode conferir nos mais diversos canais, tanto no Brasil quanto fora, reviews aí tanto de empresas idôneas quanto de lojas, todo mundo caminhando, de usuário também. Então vocês vão ver que o produto é realmente, assim como o Ryzen, a primeira geração foi revolucionária. Ela mexeu com o mercado, até então estava todo mundo lá tranquilinho com os quad-core. A primeira geração veio mexendo com todo mundo, e aí você teve aquele aumento do número de núcleos, tanto por parte da AMD quanto por parte da concorrência. É exatamente isso que essa terceira geração vai trazer agora. O Zen 2, ele é uma revisão daquele primeiro núcleo, então você tem diversas otimizações para você ter um tempo de resposta melhor. O Infinity Fabric, que eu acho que é a grande estrela do Zen, o pessoal fala muito do Core, mas eu amo o barramento como ele é para interligação da CCX. O Infinity Fabric ele foi revisado justamente para você ter a menor latência entre núcleos. Agora você tem um I/O Chip, que é um cara especializado na parte de barramentos. Inclusive, vocês viram aí já o PC Express 4, né? Exato. Justamente disso que a gente está falando. PC Express 4, novidade, vai ser a primeira plataforma desktop com suporte a PC Express 4.0. Por enquanto a única. Ok, por durante enquanto a única. Durante um bom tempo será a única. E são diversas melhorias pontuais que, juntando tudo, você tem um produto incrível. E do Ryzen 5 3600 ao Ryzen 9 3900, que agora a gente tem um stack acima, né? Todos eles têm diferenciais imensos. Exato. Inclusive, assim, é bom a gente falar desses diferenciais porque eu lembro que no começo do ano tinha muito leak, né? Ou muitos rumores de que Ryzen 3 ia ser um produto 6, de que Ryzen 5 ia ser um produto octa-core, e como vocês já viram, essa estrutura ela foi mantida, só que a gente acrescentou um novo produto, né? Uma nova linha de produtos que é o Ryzen 9, com esses dois modelos que já foram apresentados, né? E assim, algumas pessoas podem se perguntar de repente que vantagem eu tenho em sair de um 6 para um 6, por exemplo, né? Então, pontuando algumas, né? Como o Alfredo falou, o Infinity Fabric, que hoje é o grande responsável pelo Ryzen ser o que ele é, né? Ele foi aprimorado, a litografia do processador foi aprimorada, então assim, o Alfredo falou mesmo que nós estamos indo para uma melhoria do chip do Ryzen da primeira geração, mas não pense que isso é um refresh, isso não é um refresh. Não, né? não é. A gente está falando de um produto, literalmente um produto novo, que simplesmente é baseado no que foi construído na primeira geração, tá? Mas a gente está falando de um produto feito do zero. Inclusive o processo de fabricação, até parte da fábrica, né, que está fazendo esse produto já não é a mesma, então isso é uma coisa que vocês precisam levar em conta. Agora, Alfredo, para games, a gente pode dizer aí que o trunfo de tudo foi o IPC, né? Na verdade, tipo assim, é um conjunto de que resultam nisso, né? O Zen 2, ele traz o dobro de potência em ponto flutuante. Então você tinha 2 unidades de 128 bits no Zen 1 e no Zen Plus, e agora você tem 4 unidades de 128 bits no Zen 2. E vale mencionar, aproveitando o gancho, era uma coisa que me perguntavam muito na primeira e na segunda geração, se esses processadores rodariam a VX 256 nativamente, sem fazer a divisão que era feita. Isso. Né? Sim, então dessa vez, como ele falou, isso é uma coisa muito boa para quem usa aplicações que dependem de AVX. Essa geração ela vai dar um salto
muito maior em performance do que a gente vai ver em aplicações que usam, por exemplo, SSE. Exato. Né? Então, games hoje em dia, eles são otimizados a usarem SSE, AVX, algumas exceções, softwares de renderização, principalmente são otimizados a usar esse tipo de software. Em paralelo a isso, os famosos pontuais, né, a AMD agora ela tem o AMD Cache, que é o aumento do L3 para cada CPU. Isso porque a gente tinha praticamente 8 MB de cache para cada módulo, né? Para cada módulo e agora CCX, tem 16. E agora você tem 16 para cada módulo do CCX. Bom, tem produto com 72 MB de cache total. É coisa pra caramba. Inclusive isso é mais cache do que Threadripper, diga-se de passagem, né? Exato. Algumas pessoas estão até perguntando, caramba, mas agora não faz mais sentido ter Threadripper. Claro, isso é material para um outro vídeo, mas... Threadripper é material para outro vídeo. Calma. Mas, assim, o que vocês precisam entender, tá? Até para não ficar aquela coisa de canibalização, que algumas pessoas têm comentado, a linha Ryzen, sem falar de TR4 aqui, falando de M4, né, falando dessa plataforma especificamente, ela não foi feita para substituir um Threadripper. Isso é uma coisa que precisa ficar clara na mente dos usuários. Tá? Esses produtos eles foram feitos para acrescentar na linha. Lógico, a gente não vai falar nada de Threadripper aqui, mas não, esse produto não foi descontinuado. E a plataforma, inclusive, ela tem diferenciais próprios, né? Por exemplo, Quad Channel. Né? Isso é uma coisa que só tem no TR4, não tem em M4, tá? Então não confundam as coisas, ok? E só fechando de games, antes de a gente começar a falar dos produtos com mais desempenho, juntando o cache com a nova arquitetura, você tem um salto muito grande no IPC, você tem uma redução no acesso à latência, na verdade o cache L3 ele ajuda nessa parte de suporte, na verdade as informações que estariam sendo acessadas da memória elas já vão estar no cache. Resolvemos a parte da latência dos núcleos da AMD nos Ryzen. E o que a gente espera é que vamos ter agora o melhor desempenho em tudo. A AMD já tinha o melhor desempenho em multithread. Agora teremos o melhor desempenho em tudo, incluindo multithread e games, que o pessoal normalmente fala. Acabou essa conversa de quem dá mais FPS. Exatamente, né? Acabou essa conversa de quem dá mais FPS. Inclusive eu pedi desculpa aqui, aproveitar o vídeo que a gente está gravando. Eu gravei o vídeo do Kerber muito antes do lançamento, do Adrenaline. E a gente não podia falar porque ele não tinha testado os games. E ele não queria colocar na conversa uma conversa mais funda do que ele não havia testado por ele mesmo, para não ficar muito propaganda da AMD. Então, desculpa aí, mas agora você, dia 7... Agora eles vão ver os testes. Exatamente, mesmo, né? Dia 7 você acompanha o review aí, vai ver. E todos os games, mesmo aqueles games que, por exemplo, rodavam mal na plataforma da AMD, não davam o mesmo número de FPS. Não que rodasse mal, mas não dava o mesmo número de FPS. PUBG, Counter-Strike, Assassin's Creed, GTA, são jogos que ou estão rodando melhor ou estão no mínimo rodando igual. E isso a gente já tem resultados, já foi mais do que testado. Como eu disse no começo, é um novo marco para a plataforma da AMD. Inclusive é bom até vocês se frisarem um pouco mais nisso, porque assim, a gente está aqui falando de latência, de L3, mas talvez em softwares de medição, você vai pegar um AIDA, por exemplo, o cara de repente olha para um resultado e fala, nossa, mas eu não estou vendo nenhuma melhora no benchmark, né? Nossa, mas o número aqui para mim da latência no benchmark está a mesma coisa. Não se iludam com isso, gente. A gente tem esse cache dobrado por uma razão, tá? Não são apenas números. Esse cache ele existe a mais por uma razão. A razão é essa, tá? Então o que eu recomendo para vocês é que vocês não se iludam tanto com alguns benchmarks, principalmente no que diz respeito à latência de memória. Até porque alguns deles nem estão 100% otimizados para medirem isso de forma correta. Exato, né? As atualizações vão vindo aí com o tempo, conforme a plataforma for lançada. O que importa, independente do que você está vendo, especificamente disso, que eu estou falando de latência, analise o conjunto e veja o resultado final. Não se foca num benchmark específico disso, tá? Então você vai pegar, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer. Tá? O usuário às vezes pega lá um 3700X, compara a latência com 2700X, e se baseando naquele benchmark exclusivo, ele fala, nossa, isso aqui pra mim tá a mesma coisa, tá a mesma latência.
amigo, agora você vai conseguir colocar a sua memória para trabalhar numa frequência muito maior, que praticamente era impossível de ser feito na primeira e na segunda geração. Né? Isso pode ser o próximo tópico, latência de frequência de memória. Frequência de memória. Então legal, a gente fala disso já, mas pega o conjunto da obra. Quanto que rendia um 2700X em determinado jogo? Quanto que está rendendo um 3700X? Quanto que está rendendo um 3600? Quanto que está rendendo um produto concorrente que na maioria das vezes custa 50%, 60% a mais. E vocês vão ter uma grande surpresa, né? Que eu acho que hoje é o grande trunfo. Inclusive, Alfredo, eu acho que a galera vai se surpreender bastante com os produtos. Né, que todo mundo, lógico, o hype está em cima de Ryzen 9, né? Todo mundo está falando de Ryzen 9, 3950X. Mas eu acho que, no geral, o pessoal vai se impressionar com produtos como um 3600, 3600X, por exemplo. Acho que ninguém talvez esteja esperando o que eles têm para entregar aí. Pra mim é a cerejinha do bolo. Curiosidades do mercado brasileiro. O Ryzen 7 2700X é um produto maravilhoso, octa-core, 16 threads, mas o produto mais vendido da família Ryzen de segunda geração é o 2600. Então, o 2600 hoje ele é o custo-benefício, ele é o cara que tem dominado assim em número de volume de vendas. Da mesma forma, a gente espera que o 3600 seja o cara que vai dominar também nesse segmento do mercado. Falando de quem já tem hoje uma plataforma M4, ou quem não tem e está pensando em migrar, por exemplo, hoje em dia a gente já tem muita gente com quad-core, mesmo que ele tenha 8 threads, pensando numa plataforma mais forte, porque o desenvolvimento de games hoje já pede mais. Já está começando a se otimizar para mais do que 4 núcleos. Então, alguns games aí você já vê, o cara tem 8 threads ali, fica quase 100% o tempo todo. Ele vai começar a ver o quê? Ele vai ter uma segunda geração, que agora vai começar a cair o preço, porque é natural, é um produto que está saindo de linha, né? Ele começa a ser escoado, e você vai ter uma terceira geração que ele vai oferecer um desempenho inigualável comparando com as gerações passadas de Ryzen, e um desempenho muito igual ou melhor do que hoje você tem na concorrência mais cara. Por quê? Porque ele tem 6 núcleos, ele tem 12 threads, então hoje no mercado, você não existe nada com o mesmo número de threads. Você só tem 6 núcleos. Exato. Tá? Ou você compra um produto muito mais caro. Ou você compara com um produto mais caro, que era os 6 núcleos, 12 threads da concorrência, da geração antiga. Mas ele continua sendo mais caro. Esse Ryzen 5 aqui, ele vai ser superior a esse cara de 6 núcleos e 12 threads. Legal também que no 2600, por exemplo, a gente tinha um base clock baixo, um boost clock mais ou menos. Quem queria um clock mais alto tinha que comprar as versões X, principalmente 2700X, né? Exato. O boost clock do 3600 já é um boost clock bem legal, tá? A gente já está falando de 4.2 GHz. 4.2 e olha, ele trabalha de maneira muito, mas muito mais inteligente. Você vai ver, por exemplo, em games mais leves, que praticamente todos os núcleos ficam acima de 4 GHz. É impressionante como o turbo agora trabalha. Não tem mais aquela escadinha que você tinha. Exato. Agora você literalmente tem o uso de CPU escalando de acordo com o número de núcleos disponíveis. Isso é muito bom, principalmente se você pensar aí que a gente está falando de um processador de 65 watts, tá, galera? 65 exatamente. watts. Então, assim, lógico que quem já mediu isso na primeira e na segunda geração sabe que esses produtos eles sempre foram, digamos que, principalmente em relação ao que a concorrência oferece, eles sempre foram um marco nessa questão do TDP e do consumo. Né? Sim. Por quê? Porque, poxa, principalmente no 1700, que era ainda mais frio, você tinha um processador de 65 watts que vinha com um cooler bacana, porém um cooler relativamente simples, né? sem tirar a questão do LED de canto aí, mas e ainda assim era um produto octa-core, enquanto naquela época nosso concorrente não tinha um produto com mais de 4 núcleos mainstream, tá? Vale ser lembrado, Ryzen de primeira geração foi lançado na 7ª geração da concorrência, não existia um processador nem de 6 núcleos para mainstream. Se você quisesse um processador de 6 e de 8, você tinha que ir para os high-ends, como algumas pessoas chamam Reddit, né? HEDT, que são desktops de alta performance. Só que todo mundo sabe quanto custa
né? Um Exato. produto desse, não é barato. O que a gente tem de Reddit hoje aqui, da parte da AMD, são os TR4, né, da plataforma X399. São produtos naturalmente muito mais caros. Então a gente trouxe isso para o mainstream, só que diferente do que a concorrência apresentava nos Reddits, a gente tinha um mainstream com performance de Reddit com 65 watts. Enquanto na concorrência tinha um consumo às vezes 3 vezes maior, tá? Um TDP 3 vezes maior, um consumo 2, 3 vezes maior. Então, a gente está mantendo isso hoje. 7 nanômetros nos trouxe essas possibilidades, então o produto ele continua respeitando uma faixa de TDP e de consumo muito interessantes e trabalhando com a parte de temperatura e clock muito mais altos do que foi alcançado na geração passada. Então isso é muito importante. Hoje, se você comprar um produto 100X, ele também vai te entregar um clock bacana, né? Legal também a gente falar sobre retrocompatibilidade, né? Ok. Isso é uma coisa importante. Então, eu só vou... Você quer falar de memória primeiro e depois a gente vai para a placa-mãe? Vamos falar de memória, porque memória é um assunto que todo mundo quer saber com mais urgência. Então tá bom, vamos para a memória primeiro, que você tinha comentado de memória Exato, antes. eu acho que memória é um assunto muito pertinente, né? Bom, legal. Da primeira para a segunda geração também a gente conseguiu melhorar bastante isso. Sim, primeira e segunda geração foi melhorado bastante. Era difícil chegar em 3.200 na primeira, se tornou simples chegar em 3.200 na segunda, mas se a gente estiver falando agora de 3.600 mais, Exato. 3.800, 4, até um pouco mais que isso, aí você já explica pra gente o 2 por 1 pra galera entender, mas... e aí? A controladora nova do Ryzen, ela aumentou muito a compatibilidade de pentes de memória, tá? Então você não vai ter mais aquela história de para chegar numa funciona bem. para você ter o chip funcionando, vai ter que ser não pode ser mais double side, ele tem que ser single side. Esse tipo de conversa agora na plataforma Ryzen vai acabar com a terceira geração. É muito mais simples a compatibilidade. E você tem um suporte muito maior a memórias, a frequências de memória. Então, primeira geração 3200 era ali o limite, segunda geração 3400 era 3466 ali tava era uma média alcançável, 3533 para os melhores, 3600 para os poucos, exatamente. 3600 era para os poucos. E agora não. Na terceira geração, 3600 é para todo mundo. 3733 você já começa a diminuir aí a capacidade, 3800 para poucos. Eu quero trabalhar acima de 3800. Então a AMD ela colocou um multiplicador, quer dizer, na verdade é um divisor. E aí você consegue trabalhar com Infinity Fabric a metade da frequência do barramento da memória. Por quê? Porque normalmente no formato 1 para 1, o formato do Infinity Fabric, que é o nosso barramento interno na CPU, ela funciona exatamente a mesma frequência que a memória. Então se a sua memória estiver rodando a 3600, seu Infinity Fabric está rodando a 3600. Com isso, você consegue colocar, por exemplo, a memória a 4000 e o seu Infinity Fabric a 2000, que aí 2000 até 3600 está dentro de uma frequência ok, e você consegue aumentar aí a sua frequência da memória. Isso quer dizer que se aparecer uma memória DDR4 6000, ok, vai ser suportado porque a frequência do seu Infinity Fabric vai estar a 3000, e 3000 é super ok para a frequência de Infinity Fabric. E uma coisa boa, né, também que foi feita com esse aumento de cache e com a reestruturação do próprio Infinity Fabric, é que também o Ryzen agora ele é muito menos dependente de uma memória mais rápida, né? Isso é importante você saber. O ganho pelo Infinity Fabric e o ganho pelo I/O CPU, que é justamente o cara que fica coordenando o acesso às memórias dos cores, a controladora de memória, foi impressionante. E isso é um ponto alto, vale muito a pena destacar isso, bem lembrado pelo Anderson, porque agora a plataforma ficou muito menos dependente à memória de alta frequência. Eu quero ter memória 4666, 4600, ok, você pode ter, mas entenda, não vai ser aquela dependência que existia nas plataformas antigas. E isso, inclusive, é uma coisa muito boa porque muitas pessoas achavam, né, ou falavam que na segunda geração, para ter um desempenho legal, você tinha que ter uma memória de frequência muito alta. Isso não é bem uma verdade, né? Mas é lógico que você melhorava bastante a performance do produto. Não quer dizer que ele não rodasse bem com memórias mais lentas, mas fazia mais diferença do que faz agora, tá? Então agora
a plataforma em si está muito mais plug and play, né? Exato. Você pode se preocupar menos com qual marca da memória, com qual chip, se é Samsung BDI, se é Micron EDI, se é Hynix, isso faz muito menos diferença, né? Você provavelmente não vai ter nenhum problema para ajustar essa frequência da sua memória por conta disso. Não só pelos updates que a gente fez na plataforma, como também pelos updates que a gente fez no Agueza, né? Que obviamente vocês já viram aí, você que usa essa sua placa-mãe de segunda geração, você já viu que já saíram atualizações para sua BIOS, para suportar essa geração nova, inclusive mais de uma, algumas marcas já receberam 2, 3 atualizações com Aguezas novos, né? E isso sempre, né, historicamente falando, isso sempre trouxe melhoras, principalmente na questão das memórias, né? Quando você agora utiliza um produto da terceira geração, naturalmente ele já é um produto que a própria estrutura de hardware dele já foi feita para suportar melhor todos os tipos de memórias, tá? Então, se preocupe menos com isso agora, dá para você se preocupar mais com RGB, dá para você pegar placas-mães com mais RGB, se preocupar um pouquinho menos com isso, brincadeiras à parte, mas isso é muito bom porque expande toda essa parte de compatibilidade e deixa o usuário muito mais tranquilo na hora de montar um kit, sem precisar ter muita dor de cabeça, sem precisar escolher muito, né? O que você vai montar ou não. Legal? Então, uma coisa agora para a gente... Compatibilidade, retrocompatibilidade. Retrocompatibilidade. Lógico que vocês já viram que placas-mãe X570 foram anunciadas, né? Compatibilidade com PCI Express 4, enfim, entre outras coisas. Mas vamos falar aqui de 470, de 370, de 350, de 320. Vamos começar pela base, A320. Continua no mercado, continua sendo suportada. Recomendação para o A320 é o produto que não tem suporte a overclock, é o produto nosso de entrada. Literalmente o café com pãozinho ali de toda manhã, é o nosso produto do dia a dia. Então ele vai suportar as APUs, Ryzen 3200, 3400G, são produtos novos, com processo de fabricação novo, 12 nanômetros, não é 7, é 12 nanômetros, mas é um produto que é para o dia a dia. Vai suportar o Matisse, que é o produto de 7 nanômetros, algumas placas vão suportar, estão sendo implementados, mas como a plataforma é para o produto de entrada, a gente não recomenda elas para um Ryzen 7. Ou para um Ryzen 9. Ou mesmo com um 3600X. Ou mesmo com 3600X. A gente recebeu feedback de alguns problemas que têm acontecido hoje com a segunda geração e com a primeira geração também, por exemplo, processadores com TDP de 95 watts que estão dando throttling, quer dizer, eles caem a frequência abaixo da base para manter o TDP. E na verdade não é o problema no CPU, o problema é o VRM da placa-mãe que não dá conta de fornecer a energia corrente solicitada pela CPU. Então, se a gente já tem esse tipo de problema, porque é uma placa-mãe de baixo custo, na primeira e na segunda geração, vamos tentar não repetir isso na terceira. Então, APU e no máximo um processador de segunda geração, ou de terceira geração ali com 65 watts. Família B350 e B450. São famílias um pouco melhores, elas têm suporte a overclock. Algumas placas-mães elas são feitas de maneira mais simples, com VRMs mais limitados, outras já têm um bom suporte. A nossa recomendação é Ryzen 5 e, no máximo, Ryzen 7. Por quê? Porque eles são 6 e 8 núcleos ali que você vai ter, com TDP variando entre 65 a 95 watts. São placas-mães, elas já têm mais recursos, mas mesmo assim elas são consideradas mainstream. Até porque, como vocês já viram, a gente brinca com essa questão de RGB, mas muitas vezes existem muitas placas com um visual muito agressivo. Isso pode confundir um pouco a cabeça do consumidor, porque às vezes você bate o olho numa placa e você fala, caraca, essa placa deve ser top, deve aceitar qualquer coisa. Só porque ela tem um visual mais gamer, ou às vezes tem até o nome gaming na placa, e dá a entender, né, que ela é uma placa para isso. Não se iludam muito com isso, galera. O que a gente fala para vocês? Primeiramente, seria muito bom se você pudesse pesquisar muito o modelo que você vai comprar, porque como ele falou, existem B350 e B450 com construção muito mais simples e com construção mais robusta.
Da mesma forma que existem placas X470 com construção mais simples também. Porém, naturalmente, uma placa com chipset mais top, ela naturalmente já tem componentes melhores. Então é muito comum que você pegue uma X470 de entrada e que ela seja melhor do que a maioria das B450, mesmo as mais caras, tá? Então, assim, primeiramente, dê uma pesquisada, né, em que placa que você vai comprar, ok? Se você já tem uma placa que de repente você já está usando no seu processador de primeira ou de segunda geração e você quer fazer esse upgrade, então pesquisa sobre a tua placa para você saber qual que é o limite dela ali, o que é bacana, porque muitas vezes você vai querer fazer overclock nesse processador. Então a gente está falando às vezes de um processador de 65, de 95, e você vai fazer overclock nele, você já vai passar disso. Você já está aumentando o TDP desse processador. Ele já não está mais em 65, ele já não está mais em 95. Tá? Você já está ultrapassando. Muitas vezes você não sabe nem para quanto você está ultrapassando. Às vezes você está estourando uma faixa que a sua placa-mãe foi feita para não suportar, a longo prazo você vai ter dor de cabeça. Ou você vai ter esses problemas que ele falou de throttling. Então não adianta você pegar um processador, fazer ele trabalhar numa frequência que talvez o seu conjunto como um todo não esteja preparado para suportar, e a sua máquina dá throttling. Você vai ter menos performance do que você teria se você estivesse usando um processador em estoque, tá? Que é feito ali out of the box, né? Do jeito que ele foi feito para ser usado. Então, desde que você tenha bom senso para fazer essas... isso não vale só para AMD, isso não vale só para a terceira geração. É uma recomendação que se você for em qualquer loja especializada que trabalhe com computador de alta performance, eles vão te falar a mesma coisa que a gente está te falando aqui, né? E aproveitando o gancho, que você comentou das placas mais robustas, normalmente elas são para os melhores chipsets. Exato. Então você tem a X370 e X470 no mercado. Elas dão suporte ao overclock nativamente, já tem um preparo muito melhor. Bem, né? Suportam bem. Então elas vão suportar todos os Ryzen 7 e Ryzen 9 e Ryzen 5 também. Ryzen 5, 7 e 9 vão ser amplamente suportadas pelas X470 ou 370. E qual é a novidade da 570? Ela é um produto feito pensando na geração nova. Então a única placa que vai ter PCI Express 4.0, e tanto em NVMe quanto no chipset, é a X570. É a única placa que você vai ter suporte ao overclock extremo na geração nova. Por exemplo, o Ryzen 9 3900X, ele tem 12 núcleos. Então, para você ter um overclock extremo nessa plataforma, vai ter requerimentos de corrente muito maiores do que nas gerações antigas, justamente por ter 4 núcleos a mais, você vai precisar de uma placa-mãe X570. Então, se você quiser ir mais longe, você precisa da placa-mãe mais nova. Essas placas-mães, elas, devido ao PCI Express 4.0, elas vão ser mais caras, porque são necessários novos layers para justamente não haver interferência nos barramentos PCI Express. Então, elas vão ser um pouco mais caras. A gente está vendo aí no mercado algumas chegando acima de 300, outras acima até de $400, mas são placas que vão ter como diferencial o pleno suporte à família nova. Então, se você quiser todos os recursos da família nova, você vai ter que ter uma X570. Só não fiquem assustados, tá? Não quer dizer que não vão existir placas abaixo dos $200 ali, tá? Mas até para complementar o que você falou, vai ter muita placa 570 agora que não existia na plataforma X470. Eu tenho certeza que vocês já viram isso, né? Aquelas placas, a gente não pode falar muito de fabricante aqui, mas vocês conhecem algumas placas que são características de alguns fabricantes, linhas realmente tops, que por exemplo não existiam numa X370, que agora foram já anunciadas. Na 570. Exatamente. Então, assim, não é que as placas que existiam se tornaram mais claras. Pode ter acontecido com alguns modelos justamente pelo que o Alfredo falou. Não foi simplesmente uma troca do nome do chipset. Ele realmente traz novas funções, né? Porém, existem placas aí, principalmente essas placas acima de $300, que elas não existiam na segunda e na primeira geração. São placas realmente novas e muito, muito preparadas para fazer overclock até no 3950X. Então são placas preparadas para, como ele falou, overclock num processador como o 3900X, um processador de 12 núcleos. Então já é tudo bem, assim, o TDP dele é a mesma coisa com 2700X, só que quando a gente fala de overclock... TDP não é consumo de energia. Não confundam, exato, a gente está falando de dissipação de calor, né? Mas ainda que a gente estivesse falando só do TDP, a gente está falando de 4 núcleos a mais.
né? A gente está falando de um CCX a mais ali, então a estrutura do processador ela é diferente, né? A placa-mãe ela realmente ela tem que estar preparada para isso. Lógico, você vai conseguir fazer o teu overclock num 3900X, numa 470, numa 370? Com certeza, mas muito provavelmente, 90% dos casos, quem tiver uma 570 vai ter um resultado ainda melhor, né? Uma coisa que vale ser mencionada, a nossa placa também, a Navi, como vocês já viram também sendo apresentadas nos últimos eventos pela Lisasu, elas são também as primeiras placas gráficas do mercado a suportarem o PCI Express 4. Isso significa que se você pretende comprar uma Navi, se você utilizar ela num Ryzen de terceira geração, você vai ter mais performance do que se você não estivesse utilizando um Ryzen de terceira geração. Exato. Certo, Alfredo? Exato. Mas justamente você vai precisar de uma X570 para ter PCI Express 4.0. No lançamento, vão sair vários reviews comparando NVMe no 3.0 e no 4.0, a limitação que você tem de banda no PCI Express para acesso aos arquivos, ao acesso em estado sólido, ao armazenamento. E você vai ter alguns comparativos de Navi aí, porque é a mesma data de lançamento aí. Exato. Justamente comparando o que você tem com o PCI Express 3.0 e o que você tem com o PCI Express 4.0. Exato. Da plataforma. E ainda falando de NVMe, como vocês com certeza já têm acompanhado, alguns fabricantes populares aí de unidades de disco, né? Eles já anunciaram inclusive modelos de SSDs PCI Express 4.0. Que eu lembro de cabeça, Corsair e Gigabyte já tem 2 modelos. Eu devo ter visto alguma coisa da Kingston também, provavelmente da HyperX. HyperX, provavelmente. Mas a essa altura do campeonato, né, nessa data que a gente está mostrando esse vídeo aqui, com certeza existem outros. Muito provavelmente todos os grandes fabricantes, né, já tem alguma coisa. Se não tem nada anunciado, nos próximos dias com certeza vocês verão, porque é a nova tendência, tá? Isso já é fato. E como a gente já falou, você precisa aí ter um Ryzen com uma 570 para você ter todos esses benefícios, tá? Então não se foquem só no preço da placa-mãe, você realmente, quem está procurando um computador de altíssima performance, a gente está falando de performance de processador realmente de outras plataformas muito mais caras, a gente está trazendo esse nível de performance para o mainstream, tem seu preço, mas sem sombra de dúvidas é uma coisa que a gente conseguiu inovar demais nessa plataforma. Fiquem de olho nesses reviews, porque tudo bem, a gente faz esses vídeos mostrando resultados, mas é legal você ver, por exemplo, o ganho em relação à primeira e à segunda geração, os canais com certeza vão mostrar isso, e pra gente mais interessante ainda é os ganhos em relação ao que você tem do concorrente, né? Então, fiquem antenados, mas continuem acompanhando o nosso canal também, porque logo logo vocês vão ter algumas coisas aqui, tá? Agora uma coisa legal da gente mencionar é que o Ryzen 7 hoje, todas as versões do Ryzen 7, né, as duas versões anunciadas, elas já acompanham o Arc Prism, né? Exato. Esse cooler com RGB, que todo mundo já conhecia, que era uma exclusividade do 2700X, né? Então, vamos lá, timeline. Primeira geração a gente tinha um 1700, que vinha com aquele cooler com LED. Com LED. Muito bacana, por sinal. Na segunda geração, o 2700 continuou vindo com esse cooler, porém, o 2700X vinha com o Arc Prism, que era um baita de um cooler, que tem um TDP muito legal. 140 watts. É altíssimo, cara. Vamos falar assim, o nosso processador não tem isso tudo de TDP. Não. Então ele já é um cooler muito over, né, para esse processador. Significa que você ainda consegue fazer um overclock com cooler box, tá? Isso é uma coisa interessante. Então não precisa, dependendo do teu perfil, você não vai precisar comprar um cooler. Agora o 3700X, que é o produto de entrada da nossa linha, ele já vem com esse cooler, certo? Certo. Todo o Ryzen 7, terceira geração, e Ryzen 9, terceira geração, já vem com cooler, e um excelente cooler aí para você manter as temperaturas aí dentro de um... E é muito bonito, cara. Quem não viu, procura. Tá? É muito bonito. Muito bonito. E assim, vale mencionar também, tá, que o produto do concorrente, geralmente, os produtos do concorrente, se eles forem mais voltados para um usuário mais high-end, eles nem acompanham cooler. Exato. Né? O nosso, ele não só vem com um cooler, não é só para você ligar a tua máquina e entrar na BIOS, tá? Ele é um cooler que serve para você, inclusive, utilizar de uma forma mais extrema, tá? Então isso aí é uma coisa que vale mencionar também, porque agrega um valor bacana no seu produto e eu garanto para vocês que ele é mais bonito que o water cooler, pelo menos na minha visão. Não, ele é muito bonito. Ele é muito bonito, mas todo Ryzen é frio. Tá? Então, com qualquer cooler. Com qualquer cooler. E se você investir num cooler adicional ou num water cooler,
é lógico que isso vai ser benefício para você. Sem Os novos dúvidas. modos de energia, você vai conseguir trabalhar num clock maior também. Então, se você quiser investir no water cooler, ok, será muito bem-vindo e o Ryzen vai tirar proveito, dessa margem térmica maior que você vai fornecer. Que você sabe que na segunda geração a AMD ela criou essa tecnologia, né? De quê? De que o Ryzen é um processador cheio de sensores. A gente se gaba muito de falar sobre isso. Ele é um produto, ele consegue medir milimetricamente o teu sistema de refrigeração de forma tão eficiente que se você estiver utilizando um sistema de refrigeração melhor, se tua placa-mãe estiver trabalhando com VRM mais frio, se o seu processador estiver trabalhando mais frio, ele consegue atingir um boost clock maior, né? Então isso é uma tecnologia. Então assim, de certa forma realmente é benefício, mas eu acho que tira um pouco da cabeça do usuário ele pensar, nossa, um processador de tantos núcleos, nossa, um processador tão potente precisa de um water cooler. Para muitos usuários, não precisa, tá? Não é que precisa, mas se você quiser eventualmente ter você vai ter algum benefício com isso, tá? Mas não é que ele precisa, ok? Ryzen sempre foi e continua sendo um produto extremamente eficiente nessa questão de TDP e de consumo, tá? Então isso é uma coisa que agora ela se mantém, eu diria que ela até melhorou, tá? Então eu acho que a gente passou tudo aqui, né? A gente falou do Infinity Fabric, a gente falou de compatibilidade com memórias, retrocompatibilidade. Falta alguma coisa pra gente finalizar? Falamos de games. Games é um assunto que muito interessa a vocês. Acho que a gente zerou aí, né? Joinha clássica. Joinha clássico. Pessoal, sério, fiquem de olho nos próximos conteúdos que a gente vai lançar, tá? Nossa ideia é que os próximos vídeos sejam de algum material mostrando performance. Então isso é uma coisa que vocês sempre vão ver aqui no nosso canal, mas realmente a gente recomenda que vocês fiquem atentos nos próximos reviews. Hoje a gente já está fora da cobertura do NDA, então os reviews já vão começar a pipocar aí na internet, sem sombra de dúvidas, todo esse hype que estava sendo falado aí a respeito de Ryzen 3, essa é a hora de você ver se era isso tudo mesmo, tá? Então acompanhe e também não deixe de acompanhar aqui o nosso canal para que vocês continuem vendo a minha cara e a cara do Alfredo aqui. Poderia ter caras mais bonitas, né? Mas tudo bem, a gente está falando o que vocês querem ouvir e é muito bom sempre falar aqui o que vocês querem ouvir. Beleza? Pessoal, muito obrigado, até o próximo. Valeu. Até o próximo.